Alguém realmente se surpreende que a CIA treine assassinos? Ou, por exemplo, o quê? O quê? Alguém teve essa ideia interessante de trazer a experiência que teve no exterior para casa, para agora resolver nossos próprios problemas domésticos. Na verdade, só uma coisa surpreende. Surpreende o fato de que o país foi capaz de corrigir seus próprios erros. Bem, vamos falar com mais detalhes. Ontem conversamos sobre Thomas Crooks. Bem, esse é aquele que tentou matar Trump e que, em um período muito curto, passou de pró-Trump para um odiador fanático desejando a morte do presidente. Eu disse, como isso aconteceu? Hoje veio a resposta. Bem, uma possível resposta, digamos, para essa pergunta. Como é possível, incrivelmente rápido, mudar completamente o sistema de crenças de uma pessoa e virar suas emoções para o lado oposto? Aqui está a versão do membro do Congresso Tom Burga. Sim, na minha opinião, sim, foi isso que ele disse, que ele expressou no programa com Benny Johnson. Mas eu acho que isso aconteceu, e porque isso aconteceu foi relativamente fácil de entender. A CIA tem um programa que eles diziam que não tinham, mas depois foram processados e admitiram. Na verdade nós tínhamos esse programa, mas não usamos mais, o que eu acho que não é verdade. Mas é. Você não acreditava neles antes? Por quê? Por que eu acreditaria agora? Isso programou as pessoas, quase como lavagem cerebral. Ceticismo humano normal e experiência lidando com mentirosos. Então, a CIA tinha e ainda tem, eu acho, um programa de zumbificação. Continuação. Algumas pessoas são mais difíceis de influenciar, enquanto outras são facilmente manipuladas ou zumbificadas. Não sei direito o que é hipnotização. Sim, e a CIA sabe quais perfis eles precisam para manipular e naturalmente os procura. Isso explica por que as declarações de Crooks na internet não levaram à sua prisão. O seu sistema nervoso insatisfeito e explosivo chamou a atenção de alguém em algum lugar. Eu me encontrei com um eleitor, eles disseram, você vai negar atendimento médico ao meu filho? Perguntei, do que você está falando? E responderam, você não permitirá a cirurgia de mudança de sexo para eles. Eu disse, não quero que os contribuintes paguem por isso. Também perguntei, você deve estar se perguntando onde isso vai dar. E eu disse, posso perguntar como diagnosticaram seu filho como bem transgênero? E eles disseram, eles mesmos se diagnosticaram. E eu disse, sério? Como eles confiaram nisso? Foi assim que fizeram. Eles disseram que algum grupo entrou em contato com eles pela internet. E eu pensei, bem, isso nos leva de volta ao que você estava falando. Você tem uma criança que tem acesso a armas ou conhecimentos básicos sobre elas, ela foi programada, você está absolutamente certo, eles programaram essa criança. E Christie, no encaixe, Bandina e os outros relatam os fatos, como eles os conhecem. Os fatos foram ou enterrados ou queimados, ou aqueles que sabiam ou estão sentados em alguma praia aproveitando uma bebida de frutas ou estão mortos. Eu diria que provavelmente estão mortos. E é isso que acontece. Você afirma que isso não acontece. Eles chamam a mim e a você de teóricos da conspiração. Mas é exatamente isso que estamos vendo. E isso está acontecendo em Washington. Isso está acontecendo agora. É muito profundo. E é por isso que eu disse que gostaria que eles pudessem entrar e simplesmente demitir todo mundo e então começar de novo. Não é possível dissolver todas as agências de segurança. Mas seria o certo, claro. Mas só que eu temo que, depois de um tempo relativamente curto, os novos contratados vão restabelecer tudo de novo, porque o ser humano é assim. E vai crescer de novo, virando um monstro. O que fazer? Eu ficaria feliz se tivesse um plano ou uma ideia, mas, infelizmente, não tenho. Enquanto isso, encontrar e punir aqueles que já estão fazendo o que estamos falando, só para assustar os potenciais manipuladores.
Mas você não pode fazer isso por questões de segurança. Você vai demitir boas pessoas que, obviamente, estão de olho nos terroristas ou algo assim. E é aí que estamos. É por isso que Cash Party ou Bongiorno estão enfrentando tantas dificuldades. Eu não sou Cristinoi, eu não sou. De qualquer forma, eu não me importo. Mas eu acho que, no nível deles, foi isso que aconteceu. E isso eu realmente não me importo. Você pode me chamar de louco, mas quando a CIA diz que não tem isso, e depois eles são chamados ao tribunal e dizem, bem, nós temos isso, mas não usamos mais. Alguém claramente está usando isso e sabe como contatar essas pessoas. Se você olhar para os radicais muçulmanos e como eles recrutavam, você lembra, eles tinham... Havia um talibã americano, ou, como era, aquele cara que foi pego, e ninguém mais fala sobre isso, ninguém nem lembra disso. Acho que os pais dele eram americanos e iam à igreja grega ou algo assim. Aquele cara foi programado. E, sabe, você tá certo, eles limparam a cena do crime. Eu moro em Knoxville, Tennessee, irmão. Se acontece um assassinato aqui, nosso departamento do xerife isola o local, eles cobrem com uma lona e eles, bem, limpam tudo. Ninguém pode entrar lá, ninguém pode contaminar a cena do crime. Esse é o departamento do xerife do condado de Knox e a polícia da cidade de Knoxville. E eu garanto pra você que o departamento do xerife do condado de Blount, o xerife Barone, essas pessoas sempre isolam a cena do crime. É como está no manual. Mais uma coisa, eu patrocinei uma legislação relacionada à cremação. Então eu sei um pouco sobre quando você sabe, né? Eles trazem o corpo. Provavelmente há leis neste estado que eles violaram porque cremaram essa criança. Acho que rápido você poderia. Ah, sim, 11 dias certo. E se havia uma investigação em andamento, provavelmente existe algo na lei que diz que não se pode se desfazer do corpo. Eu acho que você está certo. Acredito que tudo foi encoberto e planejado e só tivemos sorte. Sou muito próximo e tenho ligação com um atirador de elite da Marinha. E liguei pra ele depois disso. Perguntei, o que você acha? Ele respondeu, Tim, eu poderia fazer esse disparo com mira aberta, sem óptica nem nada disso. Nós simplesmente tivemos uma sorte danada. Nós simplesmente ganhamos na loteria por Trump ter sobrevivido. O policial que começou a subir no telhado assustou Krupps, ou talvez o próprio Krupps tenha ficado nervoso ao atirar. Bem, errar o alvo a 100 metros com um bom rifle ajustado é realmente difícil. E eu digo isso para vocês como alguém que atirava muito bem e sem mira óptica com uma M16 que nem é feita para esse tipo de tiro. E a 100 metros de 10 tiros eu provavelmente acertaria pelo menos 8 no centro do alvo. Bom, não no 10, mas no 8, com certeza. E isso levaria apenas alguns segundos para mim, bem rápido. Tivemos sorte, continuação. Mas Krupps foi preparado tanto psicologicamente quanto tecnicamente, conduzido passo a passo, até o assassinato do presidente dos Estados Unidos da América. E... Nós simplesmente... Se Trump não tivesse virado um pouco a cabeça, tudo teria acabado. 1/4 de polegada é meio centímetro e não teríamos o melhor presidente com o qual poderíamos apenas sonhar. Meio centímetro, centímetro. E eles teriam destruído a América como a conhecemos, com seu sonho americano, com seu grande experimento de individualismo. O que nos leva a dizer que Tanka Tanka é a divisória entre a grande ascensão e a grande queda. Centímetro. Não devemos confiar nos milagres de Deia, nosso Senhor e Salvador, que move a bala no tempo e no espaço. Ou, sabe, mais 1 centímetro e Trump estaria morto, e ele estaria morto ao vivo, diante dos olhos do mundo inteiro. Na mensagem, na qual eu pessoalmente acredito, ele é um congressista. Eles queriam enviar essa mensagem, certo? Então... Essa foi a mensagem, e eles a enviaram de forma clara. E eles sempre usam um laranja, e foi isso que eles tinham nesse caso. Eles sabiam que ele seria baleado. Aparentemente sim, você sabe. E claro que ele seria baleado. E você está certo, eles trazem geladeiras. Que diabos eles poderiam ter? Quero dizer, só uma bomba caseira com pregos. Sabe, a máfia usa esse tipo de coisa. Você poderia matar 20 pessoas nesse raio, estando na primeira fila com um cooler, uma carga na bolsa ou como homem-bomba. Eles pareciam um grupo de pigmeus protegendo o presidente. Quero dizer, vamos lá, foi a tempestade perfeita.
e eles deixaram passar, e depois quase deixaram passar de novo. Mas naquele campo de golfe, não faz sentido. Você tem essas pessoas e eles as ativam, é como quando eles lançam essas empresas com esse dinheiro obscuro, eles fazem 20 em todo o país para o Congresso, e então eles encontram 2 ou 3 bons. E esses são os fantoches deles, e eles os pegam, e é isso que eles fazem com essas crianças. Eles as programam, exatamente assim. Honestamente, tenho certeza de que é assim que acontece. E tenho certeza, já foi assim antes, e tenho certeza que é assim agora. E acho que dentro das imensas CIA e FBI existem departamentos, grupos, vários tipos de subdivisões que foram criados como autônomos e atuam sem tanta supervisão e na verdade, sem muita informação sobre eles. A liderança política do país. E eles mesmos decidem o que é melhor ou pior para nós, para a América, do ponto de vista deles. Então, se você afirma que Thomas Crooks foi preparado por algum programa sombrio de inteligência, como o MKUltra ou outro, para cometer um ato de assassinato naquele dia? Sempre falei isso. Há muito poucas pessoas na lista que poderiam causar tanto dano a eles quanto Trump. Trump está certo, não estão atrás dele, mas de nós. Ele apenas está no caminho deles. Ou seja, dentro das agências de segurança, departamentos e da classe política, tenho certeza de que existem grupos autônomos com uma ideologia específica. Objetivos que podem não coincidir com os nossos objetivos e desejos. Os objetivos deles podem ser globalistas ou, sei lá, criar 2 castas de habitantes do planeta. O povo e os servos do povo, onde, claro, eles seriam os servos do povo. Ou talvez eles queiram apenas um campo de concentração, seja digital ou não digital, não me importa como isso se chama. Mas eles estão pensando neles mesmos, pensando em si como supervisores, ou talvez sejam idealistas ou algo assim. Mas eles ficam nas sombras e tentam puxar as cordas do HGB, mas às vezes isso não dá certo para eles. Obviamente, devem haver respostas sólidas para isso que podem ser obtidas. Os elementos foram destruídos. Você nunca vai saber disso. É como com Kennedy. Só agora estamos descobrindo algo sobre Kennedy através das audiências. E adivinha, ninguém se importa. Ninguém se importa. Era para ser uma audiência sobre Kennedy que tivemos, que ajudou a organizar. A representante da LONA sabe, ela está fazendo a maldita pesquisa dela. Cara, e eu fazia perguntas difíceis. Perguntei ao médico e ele disse sim. Eram 2 fatores, finais de semana e feridas de saída. Isso nem saiu nas notícias. É isso que vai acontecer. Já era, acabou. Você nunca terá respostas. Você ouviu o que ele disse? Sim. 2 balas entraram de lados diferentes e 2 saídas. Está claro para todos que assistiram ao silêncio da imprensa, o silêncio de todos, exceto de Roberto Kennedy. Bem, o mais novo, é claro, sobrinho do presidente assassinado e filho do candidato à presidência assassinado. Ah, e aliás a congressista Lona. E, na minha opinião, mais ninguém no governo está interessado nisso. Reagan dizia que isso pode ser perdido em uma geração, ou até em poucos dias. Certo, Vac. Lembro do meu pai, velho fuzileiro da Segunda Guerra Mundial, quando as eleições iam mal. Uma noite ele disse, amigo, deixa eu fazer uma oração. E eu olhei para ele e disse, uau, caramba. Fuzileiro naval dos Estados Unidos da América, lutou no Pacífico na Segunda Guerra, enfrentando os combates mais duros em Okinawa. Viu coisas horríveis, seu coração se partiu e ele fez essa oração simples. Ele pediu, Senhor, não deixe perdermos nosso país, amém. E eu pensei, sabe, eu guardei isso na minha cabeça e até hoje isso me faz chorar. Porque é exatamente aí que estamos agora, porque este país está preguiçoso, estamos sentados em nossos traseiros e deixando eles levarem nosso país. Não estou falando de uma rebelião armada de conservadores, como eles sempre afirmam.
Estou falando de pelo menos ir até as urnas, ir à igreja, defender o que é certo neste maldito país. Não deixem pregadores covardes pararem de pregar o evangelho. Exijam responsabilidade deles e de seus amigos ao criticarem este país. E você passa direto dizendo, eu não tenho tempo para lidar com isso. Arrume tempo para lidar com isso. É por isso que vou à CNN mesmo que pessoas do nosso partido não gostem. Eu vou a todos esses outros canais, onde muitos não querem ir, e eu vou enfrentá-los. Alguém grita comigo na esquina, droga, vou até eles. Precisamos recuperar nosso país. Benny, desculpa eu estar falando demais, desculpa eu estar me exaltando. Você é ótimo, eu gosto do seu jeito. Isso, quero dizer... Gosto muito dos seus vídeos de rua e das piadas sobre o porão da mãe do cara. Sabe? E os hot pockets dele, e o jeito dele, eu... O transformei em uma figura nacional e agora ele odeia isso. Pizza, rolinhos, sim, beleza. Então, sabe, as pessoas vão dizer, Burchei, você é maluco. E como o Benny ousa dar espaço para um maluco desses, sem entender que o atual secretário do HHS acredita que Sirhan, que matou o pai dele, fazia parte desse programa. Ele diz isso abertamente. E, Emma, ele acredita que foi uma grande conspiração e que claramente era alguém sob controle mental. Robert Francis Kennedy Jr. vai te dizer isso diretamente e ele é o secretário do HHS, eles esquecem quem somos. O que aprendemos sobre o sequestro de Gretchen Wayne, onde, eu suponho, cerca de 8 dos 12 sequestradores eram agentes federais ou informantes que estavam lá para uma operação psicológica contra os outros 4. Sabe, os tolos que estavam lá sem perceber que todos os seus pequenos encontros foram organizados pelo governo federal para meio que plantar a semente para um sequestro violento, é isso que o FBI fazia ativamente. E há uma lista enorme do tamanho do meu braço de congressistas sobre como o FBI incentivou ou permitiu a violência política e a instigou neste país. Isso parece o pior dos males. Eu estou absolutamente feliz que existam pessoas nos Estados Unidos da América e existem forças que resistem, que lutam, que não têm medo de enfrentar aqueles que querem transformar a gente em escravos de casco fendido. E que nós temos um sistema de governo construído de tal forma que essa limpeza pode ser feita não só por meio de revoluções, tomadas sangrentas, guerras civis. Estes são os resultados de grandes documentos. Um se chama Declaração e o outro se chama Constituição, que, claro, deveria ser atualizada, levando em conta os erros identificados. Sim, mas isso não pode ser feito hoje, porque se corrigirmos, só vamos piorar as coisas. Por isso, vamos ficar felizes que dentro do país, dentro da sua estrutura e no genoma dos seus habitantes, o que também é muito importante, o genoma dos habitantes, sim, existe a possibilidade de frear e parar os processos de degradação. A transformação de nós com vocês em cidadãos felizes de algum novo paraíso, seja ele comunista ou como eles vão chamar, democrático, socialista ou qualquer outro nome. Aliás, em breve veremos os resultados do experimento em Nova York. Ou seja, o comunista está tentando construir o comunismo em uma única família. Acho que se trata da família Mamdani. Vai ser interessante para mim, que vou observar de longe. Para quem está dentro não será tão interessante. Não se esqueça de se inscrever e, claro, ativar o sininho. Isso, como me explicaram, é bom para a divulgação do canal. Então, quer dizer, pode-se dizer que isso é a sua forma de demonstrar solidariedade com a nossa atividade, de quem prepara o conteúdo. Sobre Mamdani, então... Em Nova York, o novo prefeito é Zoran Mamdani. Muitas pessoas têm medo, ele me deixa nervoso porque eu não sei o que ele vai fazer. Ele foi eleito principalmente por jovens americanos, especialmente mulheres solteiras, que acreditam que o governo, sim, é a resposta para seus problemas e não o trabalho duro, a indústria e o capitalismo. Ele basicamente venceu dizendo que iria distribuir coisas de graça. Bem, agora Kat Hochul, a governadora, diz:
Nós não vamos deixar ele fazer muitas mudanças. Nós podemos ficar lado a lado com ele. Amy, quando se trata de lutar contra Trump sobre o ICE e se livrar dos imigrantes ilegais, mas agora dizem que ele está lá pedindo dinheiro às pessoas para distribuir coisas de graça. Então eu começo a me perguntar, o que você acha desse cara? Sabe, né? Eles sempre dizem siga o dinheiro, mas eu só fico curioso se. Na verdade, o Partido Democrata, que quer controlar Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez e todos, sabe, controlar todo mundo, esse cara agora está pedindo dinheiro para poder distribuir coisas de graça. O que você acha que vai acontecer com Zohran Mamdani? Vai ser uma catástrofe. Vocês vão ter caras como eu nas forças de segurança que simplesmente vão dizer, eu estou fora. Tipo, literalmente. Tenho certeza que agora estão ligando para todas as jurisdições fora de Nova York para garantir aposentadorias e vão sair de todas. Sem bombeiros e forças de segurança, haverá caos. Os milionários basicamente vão fugir, quem tem dinheiro vai embora. Como ele controla o aluguel, vai abrir um mercado de alimentos gratuitos, certo? Mas eu acho que a maior história sobre a qual ninguém fala é como uma pessoa de 34 anos que nunca trabalhou, sendo cidadão estrangeiro, acho que de Uganda, se tornou governador, quer dizer, desculpe, prefeito de Nova York. Bem, isso é porque Nova York está cheia de imigrantes legais e ilegais, e todos eles têm a possibilidade de votar legalmente em Nova York, no estado de Nova York. Então, estamos vendo como é quando somos substituídos. É isso. No começo, né, eu fiquei com raiva de todas as jovens mulheres brancas que eu considero serem o câncer no mecanismo eleitoral. Mas depois eu recuei e disse, ok, vamos ver quantos imigrantes ilegais que eu conheço fisicamente estão dentro dos muros de Nova York e podem votar. Quantos imigrantes legais pelo sistema quase parody sob Joe Biden? Então nós olhamos para as manifestações de fronteiras abertas, nós olhamos para as manifestações de substituição, e pelo que seremos substituídos? Bem, nós seremos substituídos. Sei que isso pode soar duro e muitos vão rejeitar, mas verifiquem os fatos à vontade. Estamos sendo substituídos por camponeses de países do terceiro mundo que são analfabetos em seu próprio idioma, não sabem ler ou escrever em sua língua e não entendem nossa Constituição. E pelo que eles votam, o que eles sabem? Todos nós votamos naquilo que amamos e conhecemos. O que eles sabem? Eles conhecem comunismo, socialismo e coisas gratuitas. E como eles são trazidos para cá, sob falsos pretextos ou cruzaram a fronteira ilegalmente, eles dependem totalmente do governo para sobreviver. Eu coloquei esse trecho para vocês porque, bem, esse é o Jay Carroll. Ele trabalhou muitos anos na fronteira, em agências depois do lado da Zootopia em relação às invasões ilegais. Ele foi a pessoa que, na verdade, descobriu o esquema do Grupo Biden para trazer pessoas aqui para os Estados Unidos da América, 300 mil crianças sem pais e sem adultos, para fins de prostituição e trabalho escravo. Quando você entender que eles não estão aqui para se tornarem americanos, eles não ligam para a América, eles só querem tirar proveito dela. Se você retirar a educação, saúde, comida e moradia gratuitas, eles próprios vão se deportar. Vou te dizer um número. Isso é chocante, não é? Em 2024, o legislador da Califórnia declarou: gastamos 6 bilhões de dólares em assistência médica para imigrantes ilegais de 17 a 49 anos. Nem para crianças, bebês ou idosos. Só um pouco para mim. Depois eles voltaram no final do ciclo legislativo e disseram: bem, tivemos que recalcular os números. A mulher quase sussurra na tribuna: bem, o número real é 9,7 bilhões de dólares para ilegais na Califórnia. Você e eu falamos sobre isso bem antes de você chegar. A última entrevista de Elon Musk com Joe Rogan. E Elon Musk diz que essa é a única maneira que estados azuis, como Illinois, Nova York e Califórnia, equilibram seus orçamentos. É isso que eles promovem essas reivindicações fraudulentas de reembolso para médicos. E o governo federal lhes dá dezenas de bilhões de dólares e é assim que eles se mantêm à tona. Tire esse dinheiro deles, nós os pegamos por causa disso. Isso é o que o Trump faz. Ele tira o dinheiro dos estados democratas, um por um, que são usados de forma inadequada.
Por que que o socialismo fracassa? Isso vai contra a natureza humana. Todos nós queremos ser recompensados pelos nossos próprios esforços. Somos indivíduos únicos. Não queremos ser como uma tessela em um grande mosaico. Há uma anedota famosa, não sei se é verdade, o que, quando Marx convidava pessoas e Engels para sua sala de estar para discutir os princípios do socialismo em meados do século XIX na Europa, ele tinha a ideia de trazer uma bandeja de dinheiro. E esses pobres intelectuais vinham, e claro, como você lembra do Capital, a cada um segundo suas necessidades será recompensado pelo seu trabalho. E então ele disse, se é pobre, apenas pegue o que precisar. Mas sabe como isso funciona? As pessoas são como são. Uma pessoa, ou duas, ou três vão pegar tudo e dizer que precisam mais do trabalho do que qualquer outra pessoa, mesmo que isso não seja verdade, já que não haverá nenhum obstáculo para a desonestidade. Enquanto você cobre seu egoísmo com uma camada ideológica mais ampla, e é exatamente isso que o socialismo faz. Ele tenta dizer que todos somos irmãos e todos nos amamos, todos queremos a mesma coisa. É isso que Mandami diz, mas olhe para o próprio Mandami. Ele vem de uma das famílias mais ricas de Nova York. O pai dele é professor titular, muito bem remunerado, marxista convicto e apoiador do Hamas. A mãe dele é cineasta e ganhou milhões de dólares. Ele cresceu com fartura, ele mora em um apartamento com aluguel controlado, embora por qualquer padrão ele possa ser considerado uma pessoa rica e não precise de subsídio do governo. Seria melhor dar esse apartamento para alguém com menos recursos. Então, meu ponto de vista é que o socialismo destrói a iniciativa privada. Se você acha que quanto mais você trabalha, melhores ideias você tem, mais eficiência você pode criar no seu negócio ou na sua vida. Mas você não será recompensado mais do que alguém que não demonstra essas qualidades ou não quer demonstrá-las. Ou simplesmente diz, viva e deixe os outros viverem. Eu só quero ficar em casa, me assistir televisão e pedir pizza. E ele vai receber tanto quanto você em termos de carros, moradia ou subsídios federais. Isso não funciona. Nós temos uma última prova mais polêmica de que isso não funciona. Desde Obama, a disseminação acelerou. Das práticas políticas e agendas socialistas nos Estados Unidos aumentou significativamente. E após a presidência de Obama, um termo político bastante esotérico, Estado Vermelho e Estado Azul, tornou-se comum, e ele basicamente se refere àqueles estados que são mais socialistas e àqueles estados que são mais voltados para o livre mercado. A Califórnia e Nova York são estados socialistas nesse sentido, pois têm imposto de renda acima de 13% nos níveis mais altos. Nós temos os preços mais altos de gás e petróleo, gás natural e petróleo. Nós temos os preços de energia mais altos. Nós temos alguns dos preços de moradia mais altos. O mesmo acontece em Nova York, o mesmo acontece em Minnesota, Michigan, em todos esses estados. Por quê? Porque o governo central, em primeiro lugar, persegue a oposição. E a maioria desses estados são de partido único, sem uma oposição viável para mantê-lo sob controle. Em segundo lugar, as pessoas que criaram esse sistema socialista não obedecem a ele. Se você olhar para a Califórnia, tem Nancy Pelosi, Barbara Boxer, Dianne Feinstein, Jerry Brown e Gavin Newsom. Todos eles têm uma coisa em comum. Eles eram muito ricos, viviam uma vida completamente diferente, separada das massas, as quais diziam que sua política socialista beneficiaria, e como resultado transformaram um paraíso como a Califórnia em um purgatório. Victor. Fala sobre sua experiência. Confirmo, a Califórnia não é um lugar amigável para quem quer abrir um negócio, seja produção, prestação de serviços ou uma empresa intermediária. E ainda te dizem quem você deve contratar e quem não deve. Nós temos leis específicas relacionadas ao sindicato, se você tem um grande negócio. E você só pode comprar seguro dessas empresas. Eles financiam os nossos demônios eleitos e assim por diante. Assim, não há evidências empíricas, nem nos Estados Unidos, nem no exterior, de que exista um remédio socialista para aquilo que o socialismo causou.
Mandave de fato assumiu Nova York sob Bill de Blasio e prefeitos anteriores que seguiam um paradigma socialista e agora está em uma situação difícil. E ele acha que mais socialismo vai consertar isso. Uma última observação. No mundo ocidental dizemos que os europeus são mais avançados. Algumas pessoas pensam assim de forma ingênua. Eram socialistas, tinham imposto sobre valor agregado, herança e renda mais altos que os nossos em certo período. Não sei se ainda é assim, mas eles controlavam toda a economia. E, claro, se você se opõe ao socialismo ou ao comunismo e quem não se oporia, o Estado então precisa intervir e restringir a liberdade de expressão. O que vemos na Europa hoje é uma política catastrófica de importação de pobres, imigrantes ilegais com visões políticas, religiosas, culturais e sociais opostas às europeias. E então, presume-se que, se alguém reclama, essa pessoa é culpada de racismo e de suprimir a liberdade de expressão. E, enquanto isso, a ideia é que todos vão receber um apartamento em um prédio alto, vão usar o transporte público e se tornar mais ou menos iguais. As pessoas estão felizes, não, Amy? Atualmente existem governos de direita, por assim dizer, conservadores de livre mercado em países como Hungria, República Tcheca, Itália, e eles estão crescendo em lugares como Grã-Bretanha, Países Baixos, Áustria. Na França, a própria oposição ao socialismo está ganhando força e as pessoas a apoiam. Por quê? Porque não conhecem o socialismo? Não conhecem até demais. M também. O mesmo pode ser dito sobre nós. Somos contra a igualização, porque infelizmente a conhecemos muito bem. Ou o que é o mundo moderno, né? O passado recente e o presente. Em todos os lugares onde o paradigma social foi implementado, como isso é feito para destruir a economia? E meu povo sobre as pessoas e suas liberdades civis, União Soviética, camponeses, China, classe, Cuba está em queda livre desde que os irmãos Castro chegaram ao poder em 1959, e isso é igual a um dia, um país outrora rico e a América Latina classe para menos para a Colômbia. Quem aceitar isso não terá sucesso. O socialismo não oferece nada. Assim. Então vamos ver de que maneiras Mandani e seus fascistas, que também são comunistas, islamistas e também clobodistas, vão apertar o laço no pescoço de Nova York. Mas que eles vão tentar apertar, disso não tenha dúvida. É isso, até logo.